Bom dia, bom dia. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer o Thiago e o Pedro pelo convite, né? Já é legal demais isso aqui. E mais ainda, acho que a responsabilidade de ser a primeira palestra, que vocês já me tiraram a responsabilidade de acordar o pessoal, já é uma coisa boa. Só que, por outro lado, vocês me deram a responsabilidade da primeira impressão. Então, já peço desculpa desde já pela primeira impressão do evento. E a verdade é que eu vou falar justamente sobre primeira impressão, né? E para isso eu vou contar um pouco da minha história, porque tem a ver com a minha história, né? Eu trabalho tô no mercado de digital há mais ou menos uns 10 anos, e especificamente com UX há 8 anos, trabalhei a maior parte do tempo em agências de publicidade, então trabalhei em grandes agências como Agência Casa, Agência JWT, a agência UMAP BBDO, todas lá em São Paulo, exceto a Agência Casa, que era em Curitiba. E mais recentemente trabalhei no Itaú, na área de inovação do Itaú, em canais digitais. E aí, no meio desse caminho, surgiu a UX Academy como um projeto paralelo que acabou crescendo muito mais do que eu imaginava que ia crescer, né? A UX Academy já está hoje com quase 1000 alunos, com mais ou menos 2 anos de existência. E surgiu depois da UX Academy, surgiu o projeto do UX Links, que é uma vertical aí de conteúdo gratuito, né, da UX Academy, para fomentar de alguma forma mesmo o mercado de UX no Brasil, ajudar muita gente que às vezes estudar UX não é o foco, mas precisa se manter atualizado, então é muito mais fácil receber uma newsletter lá com todos os links curados, resumidos e de alguma forma comentados também lá, né? E mais recentemente ainda, depois que eu saí do Itaú para fundar a minha própria consultoria de UX, a Handmade UX, que é uma consultoria de UX especializada em mobile. A gente está começando agora, está bem no começo ainda, mas já está bem legal, estamos pegando alguns projetos bacanas. E o que não está nesse slide aí, que é o assunto dessa palestra, é que no começo do ano também eu comecei a dar aula na pós-graduação da FIAP, que é uma faculdade de tecnologia lá em São Paulo, uma faculdade bem grande de tecnologia até. Então assim, eu tinha já um ano e meio, né, no começo do ano, de experiência com aulas online, mas não tinha experiência com aula presencial. E comecei a dar aula presencial na FIAP para essa turma aqui. Essa é uma foto, inclusive, lá de uma das turmas, né? São turmas de desenvolvimento mobile. E essas turmas têm uma característica muito peculiar, que eles são, basicamente, pessoal técnico, né? O pessoal desenvolvedor. Não é pessoal de design, não é pessoal que entrou porque quis no meu curso da UX Academy lá, porque sabia a importância de UX. Então é o pessoal que eu tenho que provar provar a importância de UX, tentar mostrar para eles o porquê que é importante trazer uma visão do usuário, ou pensar na usabilidade, enfim, algo bem baby steps mesmo, bem passo a passo. E a curiosidade é que o projeto que eu toco com eles lá são várias aulas, então durante todas as aulas eu faço um projeto com eles da criação de um aplicativo, desde o início. Vamos ter a ideia da criação de um aplicativo, agora vamos ver a adequação disso com o público, vamos ver se isso resolve de fato o problema de alguém, enfim, passo a passo até chegar na etapa que a gente prototipa, testa, tudo isso aí. Então é bem bacana. E nesse trabalho eu notei uma coisa muito interessante. Eu dei aula, acho que no primeiro semestre, umas 7 turmas de desenvolvimento mobile. Então foram várias turmas. E em todos os projetos, a curiosidade aí é que em 100% dos projetos, a tela inicial do aplicativo deles era um login e senha. Todos, não é 99%. 100% dos aplicativos, tela inicial, login e senha. E aí eu fiquei curioso, né? Eu falei, poxa, por que isso acontece, né? Tudo bem, eles não são designers, muitas vezes não entendem o porquê das coisas ali, porquê que o botão tem que estar ali, ou porquê que o botão tem que estar em outro lugar, enfim, coisas bem básicas. Mas eu fui começar a investigar o porquê que isso aconteceu. Esse é um dos aplicativos, eu coloquei alguns exemplos aí, que esse é um aplicativo para você localizar hospitais em casos de emergência. Primeira tela do aplicativo, login e senha. Poxa, vamos lá, tô tendo um infarto, sei lá. Preciso achar um hospital urgente. Tudo bem que assim, já existem, o Google resolve isso de alguma forma, enfim. Mas, poxa, vou baixar o aplicativo, vou ter que me cadastrar, vou ter que fazer um login e senha ali, enfim, qualquer dado que eu tiver que inserir, não faz sentido, eu estou perdendo o tempo do usuário. Outro aplicativo que esse mais curioso ainda, esse era um aplicativo para você reservar quartos de motel
para você não ter que correr risco de ficar em fila de motel, né? Então, assim, poxa, ideia muito boa, legal. Mas vamos lá, vamos pensar na situação de novo. O cara foi lá, saiu com a menina, foi no barzinho, na balada, sei lá. Rolou aquele clima, tal. A coisa esquentou, falou, vamos pro motel, vamos. Vou baixar o aplicativo. Poxa, tem que se cadastrar. Broxou já, né? Já era, esquece, vai pra casa, não sei, combina outro dia pra sair, porque já era. Outro aplicativo aqui interessante também, Pet Lovers, né? Que esse é diferente um pouco dos outros dois, que não tinha tanto esse senso de urgência, que era um aplicativo basicamente para você achar qual que seria o pet ideal para você, né? Então, quais são as suas características? Você mora em apartamento, mora em casa, tem filho, não tem? Enfim, todas as características do seu contexto, para ele falar assim, ó, o melhor pet para você seria ter um chihuahua ou ter um furão. Sei lá, era bem amplo assim mesmo, né? Qual que seriam as possibilidades? Poxa, muito legal também. Desculpa. Só que, de novo, começava com login e senha. Aí você fala, poxa, o aplicativo em si, não, a função dele era, assim, achar o pet ideal, mas era aquele aplicativo que o modelo de negócio não era isso. Era, de repente, depois que o cara descobriu qual que é o pet ideal para ele, você oferecer um lugar para ele comprar esse cachorro, ou comprar ração, enfim. O modelo de negócio estava depois. Por que eu não simplesmente ofereço isso para o usuário, mostro o meu valor ali nesse primeiro momento, depois faço ele se cadastrar e tudo mais, né? E aí eu fui pesquisar, né? Por que então 100% desses projetos começavam com login e senha? E quando eu fui pesquisar, eu encontrei isso aqui. Essa é a nossa realidade, gente. A grande verdade é que a imensa maioria dos aplicativos que a gente usa hoje começam com login e senha. É a primeira tela do aplicativo login e senha. Por que isso? Por quê? Faz sentido? Vou pegar alguns exemplos aqui, né? Google Inbox aí, que é o mais recente. A primeira tela do aplicativo aqui, ó, não mostra, não fala nem o que é, né? Não tem nem nome. E aí, o que é esse aplicativo? O que ele está me oferecendo? Não sei, se você não viu isso em algum outro lugar, sem chance de você saber o que é. Logo em seguida, ele já me pede uma permissão. Muito estranho, né? Não sei o que é, mas ele já está pedindo alguma coisa sobre mim. Ok, vou autorizar. Em seguida, você fala, agora ele vai me mostrar o que ele me oferece, né? Aí tudo que ele me oferece é um inbox que funciona para você. Isso talvez não signifique muita coisa, né? Outro exemplo, o aplicativo Yo também, que é um dos mais simples que existem aí, porque a única função dele é mandar um Yo para outra pessoa, para um amigo seu. E é só isso que ele faz mesmo. E aí, de novo, você chega lá, abre o aplicativo, primeira coisa, cadastre-se. Para quê, né? Assim, em momento nenhum ele me fala aqui, o que eu faço, né? Aí, ok, vou clicar aqui no o que é o Yo. Aí você cai nessa tela aqui que não dá para entender absolutamente nada, né? Ele não me explica o que é o Yo aqui. Enfim, em que momento que ele está me mostrando o valor? Essa é a reflexão dessa palestra como um todo, né? Em que momento vem o valor mostrado para o usuário? Skype também, ó, a tela inicial do Skype ali. Se você não sabe o que é o Skype, esquece. Não é verdade? Segunda tela do Skype, aí você fala, beleza, vou criar uma conta aqui. Aí você vem e tem um alerta ainda. Ó, mas isso aqui a gente não faz e tudo mais. Ou seja, você está colocando só barreiras antes de mostrar o teu valor. Depois ele me mostra, por fim, o login, né? Hotel urbano, exemplo nacional aí. Também, poxa, lógica de e-commerce, né? O que eu faço? Primeiro eu ofereço todos os meus produtos e tudo mais. A hora que a pessoa quer comprar, eu ofereço o cadastro, né? Hotel urbano não deixa de ser um e-commerce e a primeira coisa que ele faz é me pedir acesso à geolocalização. Ok, você dê acesso à geolocalização. Em seguida, faça seu login. Poxa, para quê? Para ver oferta de produto? E aí você fala, beleza, cedi aqui acesso à localização, vou fazer o meu cadastro, chega aqui, nem para ele usar a geolocalização que ele me pediu aqui, né? Ou seja, ele não está pedindo para nada. Ele está pedindo só para encher o banco de dados deles, enfim. E não está me oferecendo nada em troca. E aí, todas as vezes que eu provocava isso lá nas aulas com os alunos, o que eles sempre me falavam assim, não, professor, mas ele vai ler na App Store lá o que meu aplicativo faz. Ele vai ler, não vai? Será que as pessoas leem?
Eu acho que essa é a primeira premissa errada. As pessoas não vão ler o que seu aplicativo faz. Elas vão ler o título, que tem que ser já autoexplicativo do aplicativo, né? Vão ver as imagens têm que ser autoexplicativas, e aquele texto corrido, esquece. Se 1% lê, é muito. Ninguém vai ler. Segundo ponto, mesmo que ele leia, você tem certeza que ele entendeu o que você escreveu? O que acontece normalmente? As pessoas colocam aquele texto bem publicitário, né, naquele texto corrido, que não necessariamente explica o que é que o aplicativo faz. Então, você ainda tem essa segunda premissa de que a pessoa pode não entender aquilo que você está oferecendo para ela. Terceira premissa errada, que mesmo assim, se ele leu, se ele entendeu, que isso é suficiente para ele se convencer de que ele precisa se cadastrar no seu aplicativo. Não é, sabe por quê? Porque o usuário, na verdade, ele leva muito mais coisa em consideração. Não basta você saber que, por exemplo, você tem um aplicativo para edição de foto. Tem 500 aplicativos para edição de foto hoje, não tem? Qual que é o melhor? É aquele que é mais fácil de usar, é aquele que é mais bonito, é aquele que meus amigos já estão usando, é aquele que é integrado com as redes sociais que eu já uso. Enfim, tem várias outras coisas que vão fazer a pessoa se fidelizar exatamente com o aplicativo, que só vão acontecer depois do login e senha, né? Então, de novo, por que eu não mostro isso antes? Por que eu não trago isso antes de pedir qualquer coisa? E aí o que acontece, essa é a prova, né, disso tudo que eu estou falando. Você entra lá na App Store, tem um monte de aplicativo muito mal avaliado. Por quê? Porque o aplicativo não funciona. Ou o aplicativo não faz aquilo que ele prometeu fazer. Então não basta o usuário entender aquilo que você está oferecendo. Ele tem que confirmar que você cumpre aquela promessa da melhor forma possível. Edição de foto, tem N soluções diferentes para você editar fotos. Qual que é aquela melhor? Eu vou testar alguns ali, vou ver qual que é o aplicativo que mais se adequa para mim, e vou usar aquele lá, aquele que for mais fácil, aquele que for mais bonito, enfim. Tudo que eu levo em consideração. E aí, falando um pouco em números também, a gente fala assim, poxa, mas todo mundo faz isso, deve dar certo, né? Então, eu não tenho tanta certeza assim, porque se a gente parar para pensar, hoje cada App Store, se a gente falar de Apple e Android, eles têm cerca de 1.3, 1.4 milhões de aplicativos na App Store. Então, assim, se o usuário baixou o teu aplicativo, ele achou o teu aplicativo e baixou, você já é um cara tem mais sorte no mundo. Você já é um cara de muita sorte, porque ele baixou o teu aplicativo dentre 1.3 milhões de aplicativos. Ok, você é sortudo, né? Depois que ele baixou esse aplicativo, 95% dos aplicativos que ele baixa, em 30 dias ele descarta esse aplicativo. E ainda assim, 25% desses aplicativos são usados só uma vez. Então, de novo, o que você está fazendo quando você coloca um login e senha na primeira tela? Você está jogando a tua sorte no lixo. Você ganhou na Mega Sena. Você teve uma chance entre 1.3 milhões. E você jogou a tua chance no lixo colocando um login e senha. Não, eu não vou falar de colocar login e senha, porque o erro não é esse. O erro é não mostrar o valor antes de pedir qualquer coisa em troca. Tá claro? O assunto principal dessa palestra é justamente esse. O usuário não quer ter que ceder um monte de informação, não quer ter que fazer um monte de coisa antes de saber o que você de fato está oferecendo para ele. Então, por que a gente simplesmente não mostra o valor que a gente tem para oferecer para o usuário antes de pedir qualquer coisa em troca? E aí vamos ver alguns exemplos. Até falando um pouco de mobile, né? A gente está falando de aplicativo. A função principal do mobile é justamente fornecer acesso rápido, informação simples, on the go, né? Então, quando você está em movimento, quando você está em qualquer lugar. Então, de novo, lá, o aplicativo de motel. Por que eu vou colocar um login e senha? Por que eu não posso oferecer informação rápida para o cara no momento certo para conseguir cumprir aquela promessa que eu fiz para ele? E aí, alguns exemplos bons, né? Esse é o melhor exemplo que eu conheço disso aí, de como mostrar valor, o Duolingo. Não sei se vocês conhecem o aplicativo que ele te ensina outros idiomas, né? Então, você entra no aplicativo, ele apresenta o que ele faz, pede para você começar, e você já começa a escolher ali, quero aprender inglês. Escolheu o que é inglês, ele já pergunta qual que é o seu nível de inglês e já começa a oferecer as lições para você. Então, já vamos começar a estudar aqui. Ele não me pediu nada em troca ainda, ele só perguntou que língua eu quero estudar. Lição 1, é isso, foi todo o módulo 1. Acabou o módulo 1, você clica para ir para o módulo 2, ele fala assim, agora, salve o seu progresso. Ou seja, ele não está falando cadastre-se, faça seu login, ceda seus dados. Não,
ele está atrelando o login, o seu cadastro, a um benefício real para o usuário. O benefício aí do cadastro é você salvar o seu progresso para que você continue estudando. Ou seja, se a gente conseguir fazer isso no nosso projeto, é o mundo ideal, é o melhor dos mundos, tá? Outro exemplo legal aí também, Airbnb, que, poxa, de novo, é um e-commerce. Vocês podem falar, e-commerce a lógica é a mesma. Você mostra primeiro os produtos, a hora que ele for comprar, você pede para se cadastrar. Mas a gente viu que o hotel urbano não é assim, e é do mesmo segmento que o Airbnb, né? Easy Taxi também. Você vai pedir um táxi, antes dele pedir para você se cadastrar, ele deixa você fazer todo o processo para pedir um táxi. Ele te mostra como ele funciona, ele te mostra como que ele vai solucionar o teu problema rápido, ele te deixa fazer tudo até o mais próximo do final possível, e só então ele te pede um cadastro, e aí, no caso ainda, eles nem falam tanto do benefício de se cadastrar, né? Deveriam ainda falar, mas já é um bom exemplo aqui também, tá? Então, 4 minutos, acho que vai dar certinho no time. Algumas dicas do que a gente pode fazer, né, para melhorar isso aí. A primeira coisa que a gente tem que fazer é se perguntar se a gente está guardando algum tipo de dado sigiloso. Primeira pergunta, estou guardando algum tipo de dado sigiloso? Faz sentido usar login e senha? Se você está sim guardando algum dado sigiloso, você tem que criar outras formas de mostrar o valor para o teu usuário. Você vai ter que colocar o login e senha, porque você não tem como fugir. Aplicativo de banco, por exemplo. Não adianta, tem que ter login e senha. Como que eu vou mostrar o meu valor para o usuário? Tem N formas de você fazer isso, tá? Algumas já bem conhecidas, como por exemplo, tutorial passo a passo, apresentação das funcionalidades do aplicativo antes dele digitar a senha, assim que ele instala, ou simplesmente uma apresentação bem bonita, com uma headline concisa, que seja bem explicativa, tá? Outro caso, você não tem que guardar dados sigilosos, mas ao mesmo tempo, como é o caso do Duolingo, você tem que, de alguma forma, guardar dados do usuário para que ele tenha uma sequência de uso ali, né? Para que você tenha um histórico dele. Esse caso também acontece, e aí a questão é que você não necessariamente precisa de login e senha, tá? A primeira coisa que a gente pensa é login e senha. Só que a gente precisa, na verdade, de formas de autenticação que não são necessariamente login e senha. Eu tenho várias formas de autenticar o usuário. Uma forma muito simples, por exemplo, é do WhatsApp. O WhatsApp ele não pede login e senha, ele pede o número do seu celular, confirma se aquele número é seu mesmo, acabou, você está logado. Ele não precisa mais do que isso é suficiente para ele te identificar, tá? E a gente tem outros dados, a ID do celular, eu tenho o Touch ID agora, que enfim, ainda é restrito a alguns modelos de celular, mas logo mais vai ter para todo mundo, é uma forma de você identificar o usuário também de uma forma fácil. Eu tenho o comando de voz, esse é um exemplo bem interessante do WeChat. O WeChat ele pede para você ler uma sequência de números e ele grava a sua voz falando esses números. Então, toda vez que ele precisa te identificar, ele pede para você ler esses mesmos números, ele vai identificar que é você pela voz. Login social ou então combinação de mais de um dado. Tá? Eu posso, por exemplo, CPF mais data de nascimento é suficiente para eu identificar que aquele cara é ele mesmo. Tá? Dependendo do seu caso, óbvio, né? Se você não está guardando nenhum tipo de dado sigiloso, simplesmente não tem por que você pedir um cadastro. Tá? Não existe razão para você pedir um cadastro. Então, a mensagem final dessa palestra é justamente isso. Se você quer obter dados do usuário de alguma forma, que seja para você melhorar a experiência desse usuário. Tá? Então, comece sempre mostrando o valor. E é isso, pessoal. Obrigado, viu?